Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as religiões politeístas. Lembram da última aula de história? Pois bem, vamos dar continuidade. Para começar e entender melhor nosso conteúdo, a gente precisa relembrar o que é uma religião politeísta, que é uma religião que admite mais de um ou vários deuses, ok? Vamos começar a falar sobre a religião egípcia. No Antigo Egito, os deuses eram representados metade em forma humana e metade em forma de animal. Como o rio Nilo era a principal fonte de vida do Egito, esses animais que eram representados nos deuses, eles viviam ou no rio ou em volta do rio. Por exemplo, o deus Anubis, que era o deus da mumificação e da morte. Ele era representado por um chacal, tipo de um cachorro, ou um homem com a cabeça de chacal. Sobek, que era o deus das águas, ele era representado como um crocodilo, metade homem, metade crocodilo. E assim, cada um de seus deuses. Todos eles tinham uma representação metade homem, metade animal. Os principais deuses egípcios eram Ra, que era o sol, e Osíris, que era o deus dos mortos, representado com um homem de cor verde mumificado. Ísis, sua esposa, era a protetora dos vivos, e Horus, deus do céu, da luz e da realeza. Muito legal, né? Outra religião muito conhecida e muito falada no mundo é a religião grega. Os gregos também acreditavam em diversas divindades, que geralmente estavam relacionadas à natureza, ao dia a dia, e eram representadas sob a forma humana, com atitudes e desejos humanos. Os principais deuses, como você pode ver aí, eram Zeus, Poseidon, Hades, Atena, Hera, Afrodite, Hefesto, Apolo. Todos eles viviam no Monte Olimpo. Existem muitas histórias contadas, histórias que podem ser lendas, mitos gregos, com histórias de deuses e semideuses, assim como a própria história, né, dos Jogos Olímpicos, como a gente já viu em outra aula. Certamente você já deve ter visto filmes, ou escutado histórias que têm alguns desses deuses. O candomblé é uma religião afro-brasileira que tem origem no culto dos orixás, cultuados pelos povos da África. Essa religião foi trazida ao Brasil por meio dos escravos que, proibidos de se manifestar suas crenças, faziam seus cultos escondidos e, por sua vez, mesclavam elementos com os do catolicismo para não serem flagrados. No candomblé, os orixás são considerados deuses e representam elementos de força da natureza. Cada um deles possui cores, comidas, cantos, dias da semana e espaços físicos. Existem diversos tipos de rituais e danças que são realizados nos terreiros, nas roças ou nos locais de culto dessa crença. Nós temos aqui alguns dos orixás, Oxum, Yansan, Angun, Xangô, Oxalá e Iemanjá, que são alguns exemplos de deuses do candomblé. Essa religião não é uma religião assim muito conhecida. Os vikings eram um povo que vivia na região da Escandinávia, hoje é a Noruega, Suécia e Finlândia. Eles também eram considerados politeístas porque eles tinham um conjunto de deuses da mitologia nórdica. Então, esses deuses que eles cultuavam estavam Odin, o Thor, que é o deus do trovão, o Loki, deus da trapaça e da travessura. Certamente você já ouviu falar esses nomes em algum desses filmes de super-heróis. Embora não fosse uma religião como uma organização e tal, haviam templos que eram sagrados, principalmente na região da Suécia. O hinduísmo já é uma religião muito mais conhecida e ela é muito praticada principalmente na Índia. Cerca de 80% da população segue essa
essa religião. Nela não há nenhuma organização sistematizada, nenhum fundador. Tal crença tem origem na tradição védica, que surgiu às margens do rio Indo, de acordo que conta nos livros sagrados, chamados de Vedas. Os hinduístas creem que a alma humana é imortal e que após a morte de uma pessoa, sua alma pode reencarnar em outro corpo humano ou animal. Essa sequência de nascimento, vida e morte forma um ciclo chamado karma. Assim, todas as ações de uma vida, sejam boas ou más, são bases de influência para outra vida. Eles acham que o que a gente faz, né, numa vida, a gente vai meio que pagar na outra, né? Segue então exemplos de deuses do hinduísmo: Shiva, Brahma, Ganesha, que é metade elefante, metade pessoa. Bem interessante, né, gente? Purga, Kama, Krishna, Lakshmi. Certamente também você já deve ter ouvido falar em algumas delas, em alguma história, filmes. Bom, nós temos aqui agora uma religião também não muito conhecida, mas é uma religião bastante popular no Japão. E o termo shintoísmo quer dizer caminho de Kami. Kamis são deuses que podem se manifestar de diversas formas, em objetos ou elementos da natureza, como as montanhas, árvores, rios, animais. O shintoísmo não tem um fundador ou um livro sagrado para ser seguido. Ele se baseia em rituais de purificação e oferendas de comida. O budismo é uma religião também bastante conhecida. O fundador da filosofia budista foi Siddhartha Gautama, que é um príncipe indiano que nasceu com uma profecia. Ou ele se tornaria um governante muito poderoso, ou ele sairia um dia, conheceria as dores do mundo e nunca mais voltaria para o seu castelo, no caso, né? O pai dele daí queria proteger ele dessa profecia e acabou protegendo ele dentro de um luxuoso palácio. Só que um dia ele fugiu, percebeu que além das paredes do palácio existia muita miséria e a partir de então ele renunciou à riqueza e optou em andar pelo mundo em busca de uma iluminação espiritual. O Buda morreu por volta de 80 anos, mas os discípulos deles, né, ainda seguem seus ensinamentos que eles deixaram escritos por ele. Entre os mandamentos básicos do budismo estão não fazer mal a nenhuma criatura viva, não roubar e não fazer falsas afirmações. Então, não pode matar, roubar, nem mentir. Bem boa esses ensinamentos budistas. Não acham? Assim a gente conclui no nosso estudo sobre as religiões politeístas, conhecendo alguns desses deuses e que certamente vocês já devem ter ouvido falar em algum deles em algum momento, ou assistindo um filme ou lendo alguma história, não é mesmo? Vocês vão ler o texto que estão nas páginas 193 e 199, responder as atividades com atenção e no final nós temos um trabalhinho para fazer. Você vai escolher qualquer um deus de qualquer religião politeísta da sua escolha. Digamos que eu tenha escolhido Atenas. Então eu vou lá e vou fazer uma pesquisa sobre Atenas, como que ela era, o que ela fazia, quais são as características dela, as curiosidades. E um trabalhinho escrito, normalmente pode ser escrito, digitado, para postar lá no Unimestre. Pode ter figuras, ok? Você pode escolher, eu dei o exemplo de Atenas, você pode escolher qualquer um e de qualquer religião. Um abraço, bom trabalho e bons estudos!